Bom, pessoal, nós já fizemos o período de patriarcado, fizemos o período do Egito, do deserto. Nós vamos voltar no próximo módulo nesses mesmos locais, só de outra forma, não mais com historicidade, mas com algumas coisas interessantes que pertencem a esse período. Esse período agora de Canaã em diante, nós começamos ontem, né? Nós fizemos esse é o quarto período que nós vamos fazer. É um período um pouquinho maior. Alguns dividem ele em três, tipo juízes, reino unido e reino dividido, e cativeiro e retorno. Mas eu achei por bem colocar tudo dentro de uma era só. A gente vai gastar um pouquinho de tempo nisso aqui, porque esse ponto aqui é o divisor de águas de Israel. Aqui vai ter algumas coisas interessantes que vão acontecer. Também é um período em que dá muita... Assim, você precisa prestar bem atenção nos períodos de reinos que são mais rápidos. É um período que o reino parece que aqueles pequenos reinos crescem, tipo o reino do Ciro, né? O reino do Ciro, que é o reino persa, lá em cima, ele vai crescer rapidamente. Inclusive é um reino que não cresce pela espada. Ele cresce por adesão de moradores. O pessoal vai simpatizando com ele, vai erguendo. E aí, por conta disso, questão territorial, ele tem que conquistar territórios. Aí, como diz o Galvão Bueno, começa a gostar do jogo, né? Não sabia que podia ganhar o jogo, começa a ganhar o jogo, aí ele abrange um pouco mais. Ele vai se aliançar com alguns outros reis. Você sabe que vai ter duas Babilônias, você sabe disso, né? Uma lá no começo, bem no comecinho lá da Suméria, e vai ter uma Babilônia depois. A Síria também, vai ter uma Síria lá atrás e uma Síria na frente. Inclusive o pessoal que pega Israel no Judá como cativeiro são os babilônicos, o segundo, né? Tem até Nabucodonosor II, né? Que ele vai ser o avô de Belsazar, que vai ser o último rei da Babilônia que morre, né? Com aquela questão dos vasos sagrados de Deus. E Daniel vai interagir entre ele e o Dario. O Dario também tem aquela... O Dario é parente também de Ciro. Olha só que coisa. E Dario é dos Medos, né? Dos Médios, né? Então, quer dizer, é um período muito confuso ali, de muito rei. Inclusive, por exemplo, o cativeiro assírio vai se dar em 3 etapas, com o Tiglat-Pileser, depois vem o Sargão II, e lá na frente tem mais um que vai fazer o resto do período aí. Também no Judá se repete 3 camadas também o cativeiro, em 569, em 572, 537, e depois tem mais um período, apesar que foi só por Babilônia, mas também tem essa mesma característica. Então vamos lá. Israel sai agora de Canaã esperançoso, do deserto esperançoso para a nova terra, e aí eles vão começar um período agora em que Deus vai coordenar. Vai ser um período teocrático. O que é teocrático? Você sabe, né? Teo é Deus, cracia é governo. Teodemocrático, que é o demônio governando. Então, democrático que significa população, é pessoas, né? Mas o demônio usa as pessoas, né? Então, e tem gente que é tão ruim que ele endemonia o diabo, tão ruim que ele é. Bom, tudo bem, esse é outro caso, é outra matéria. Eles vão chegar agora em Canaã, vão fazer a divisão das tribos. Você vai ver aí, ó, na página 30, embaixo, aí está pequeno, mas aqui ficaria melhor para a gente ver. E vão ter aqui ao norte Manassés, aí tem Zebulon também lá em cima. Eles começam, existe uma política aqui para dividir essas terras, né? Inclusive hoje Israel está super minimizado em relação a esse mapa, está desatualizado. E eu posso dizer a vocês o seguinte: eu creio que Deus vai devolver essas terras para Israel. Eu creio. Como? Não sei. Se vai dar a Terceira Guerra Mundial, vai dar a quarta, quinta e a sexta, porque é complicado. Mas o que Deus deu, Deus não deixa sair. Porque Israel desobedeceu, foi tão grande a desobediência, a consequência vem muito longe. Você vai ver pela historicidade na segunda parte, que nós vamos ver alguns períodos interessantes de Israel. Mas o fato é que Deus deu essa terra aqui para eles, dessa forma. Hoje eles não têm mais. Está vendo a parte que é de Manassés aí? Está vendo? A parte que é de Gade,
a de Ruben, essa parte todinha agora é Jordânia. Essa parte aqui, ó, aqui do lado ocidental, você tem aí Isacar, né? Tem Manassés aí, uma parte aqui é Cisjordânia também. Perderam terras também para Palestina, para os palestinos lá embaixo. Belém, por exemplo, Belém é palestino, Belém, né? Tem até aquele muro lá, é muito estranho, que tem um muro terrível para dividir. Então, ou seja, eles chegaram aqui já sob a liderança de Josué. Josué sobrou daquela turma que veio do Egito e entrou em Canaã. Quando você entra no deserto, você não pode voltar mais. Ou você morre lá ou você sai para Canaã. Quando você entra no deserto, você não tem como mais. Ou você morre murmurando, ou você morre entrando, ou você entra na terra e conquista a terra, né? Bom, essas divisões aqui vão ter vários episódios interessantes. Entre eles, episódios de conquistas. Eles vão chegar lutando. Vocês perceberam que quando no caso de Jericó, que é uma das cidades mais antigas do mundo, lá já estive algumas vezes, e agora esse ano passado eles liberaram uma parte da arqueologia que demonstra uma cidade antiga e tal. Tem uma tese nova que está ganhando espaço, que na verdade Jericó não teria sido derrubado, já estava derrubada, só atearam fogo nela. E aí eles vão dizendo por datações e tal, mas a Bíblia diz que Israel orou, cantou, tocou a buzina e os muros caíram. Eu vou ficar com Israel, né? A Bíblia fala que o peixe engoliu a Jonas. Se ela falar que Jonas engoliu o peixe, eu acredito na palavra, né? Porque como eu disse ontem, ela é uma sequência de traduções seríssimas, né? Não houve nenhum descaso com traduções. Até hoje ainda, quando se fala em Torá, em Bíblia e tal, e eles têm um super respeito. Então é o que prevaleceu até agora, é o que Deus deixou até agora, e isso vai continuar. Você lembra aquela situação de Caleb, daquela montanha, que tem aquele episódio, Caleb conquista a montanha depois de velho, então esse período aqui de Canaã vai ser tumultuado, porque eles vão encontrar de cara 5 nações cananeias, né? E nós vamos entrar na segunda parte sobre a teologia hebraica. Eles vão encontrar um grande problema quando eles vão chegar ali. Você lembra quando Deus se apresentou para Moisés? Deus não se apresentou com nenhuma figura, de nenhum tipo de Deus que havia na época, com olhos, com boca, com corpo. Eles quando entram em Canaã, eles estão vindo sobre um Deus que eles não viram abrir o mar, eles viram a coluna de fogo, eles viram muitas coisas, eles não viam esse Deus, eles não tinham ideia como que era, de que forma que era. E as nações já possuíam alguns deuses, né? Alguns deuses assim, como Moloque, por exemplo. Hoje você, quando chama a criança de moleque, você está se reportando a Moloque também. Claro que isso não é espiritual, ninguém vai pedir salvação por causa disso, mas é uma questão histórica. Quando a pessoa fala assim, o culto foi bacana, cuidado, bacana era um nome que dava bacanal, que vinha do deus Baco. O deus Baco era o deus da orgia. Então o pessoal fala, o culto foi bacana. Não foi, o culto foi uma benção, não foi bacana. Mas é um termo, o pessoal não conhece, né, por ignorância, acaba pronunciando. Eles vão ter essas medidas que vão dirigir Israel, e aí vão precisar de uma liderança. Aí vão nascer os juízes. Quantos juízes foram? Quem pode me ajudar? Aqui, ó, de Otoniel até Samuel. Foram em torno de 15 juízes que Israel teve aí para coordenar. Na próxima página, aí na 31, porque é 2 por vez, né? Eu tenho lá em cima o Líbano, eu tenho a Síria, a Jordânia, o Egito do outro lado, e Israel parece que é cravado assim no meio. Parece que é um bico cravado assim no meio olha, aí tem a Ásia, aí tem a África e tem a Europa na frente. Presta atenção. No Mediterrâneo, estou vendo a Europa, certo? Ao sul, do lado direito, esquerdo, estou vendo o Egito. E ao lado esquerdo, a Jordânia. Aí você tem a Síria e o Líbano também. Olha que interessante. A pergunta é, por que Deus permitiu Israel ser neste lugar? Por que não foi no Brasil? Por que não foi aqui em Curitiba, ali na Santa Cândida, né? Por que teve que ser naquele lugar? Um lugar inóspito,
que não tem muita provisão de recursos naturais. Na época tinha mais coisas do que hoje, claro, mas mesmo assim não era um local tão adequado para se viver, como havia outros locais interessantes. Aqui eu estou falando do crescente fértil. O crescente fértil, ele vai aqui, ó, do Líbano até lá o dos caldeus, lá embaixo, o crescente fértil. Então, por que Deus me põe Israel aqui nesse lugar? Qual é a dinâmica disso? Em primeiro lugar, pelo que nós vemos com as cenas que se seguem na história de Israel, minha gente, é que Deus quis mostrar às nações que Israel tinha um Deus por eles. Veja que, para mim, Israel aqui, essa faixa de terra, que dá 147 quilômetros de largura e 476 de extensão. Olha como é pequenininho, né? 147 de largura é daqui aonde? É daqui de Curitiba aonde? Joinville, não? Menos que Joinville? É menos que Joinville, olha. Menos que Joinville. Se atravessa Israel, assim, né, na terceira marcha do carro. E em 478 metros, 6 metros de extensão. Então veja, por que Deus, primeiro, por que foi Abraão viu só até ali? Nesse caso, Deus é condicionado à sua visão. Abraão viu até ali, ali ficou. Se eu tivesse helicóptero, teria mais terra hoje, né? Mas como não tinha, foi até onde ele pôde ver. Então nesse caso, na questão do relativismo, Deus é o tamanho da sua visão. No absolutismo, Deus não tem como explicar. Aí ele coloca esse povo ali. Pronto, Deus vai ser a provisão de Israel, para que as nações vejam. E como eu disse ontem, até as irmãs peruanas, né, deram risada, que por causa que eu toquei nos incas, né? Incas, os maias e os astecas. Os incas são os peruanos, né? Os maias e os astecas são mais do lado do México. Que as únicas 3 civilizações que não teve contato com Israel foram essas 3, do lado de cá. Porque o que você imaginar de civilização do passado, teve. E Deus pôde mostrar para todos eles quem era Deus, através disso. Ou seja, Deus escolhe um lugar frágil, desprovido, um povo frágil, desprovido, e ele compensa esse lado frágil, desprovido, mostrando às nações que havia um Deus superior a todo tipo de deidade ou divindade que pudesse aparecer naquela época. Os grandes souberam disso. Todos eles viram que Deus fez por Israel. Então, na verdade, Israel é um palco de teatro onde Deus deu o show. Israel foi só coadjuvante. O protagonismo disso foi o que Deus fez por eles ali. Porque, veja bem, você vê que lá ao norte você tem lá o Monte Hermon, aonde faz gelo o ano inteiro, para derreter, virar os lagos de Ulá, os lagos de Merom, chegar até a bacia da Galiléia, tornar-se o Rio Jordão, desaguar no Mar Morto, e ao sul, em Hebron, em Berseba, nós temos embaixo 24 quilômetros quadrados de água potável, um lençol de água. Deus suprindo por cima e suprindo por baixo, né? Aí Deus suprindo belicamente também. Na Guerra dos 6 Dias com Moshe Dayan em 1966, a Golda Meir era a primeira-ministra, se eu não me engano, o Ben-Gurion parece que era o presidente. Eles eram nessa época aí. E no Yom Kippur, que é o dia do jejum, os árabes, 3 nações árabes invadiram Israel. No dia de jejum deles, olha o covardia, todo mundo orando de jejum, não podia. Eles entraram no território israelense e em 6 dias, Israel com 500 tanques só empurrou 1.500 tanques para trás e conquistou toda a península do Sinai e deu muito dor de cabeça para os árabes. Ou seja, há um mistério nisso aí, há um poder. Então Deus defendendo a sua nação o tempo todo. Por isso que a Bíblia fala que Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza, não é? Quando você se sentir fraco, é que Deus quer se mostrar Deus na sua vida. Glória a Deus. Então ele escolhe isso aí. Aí vamos começar esse período dos juízes. Então, os juízes, estamos aqui o primeiro, na página 32, tem o Otoniel, o primeiro juiz. O significado dele é leão de Deus. Já começou com o leão de Deus, né? E justamente da origem da tribo de Judá. E tem o leão da tribo de Judá. Você tem a referência bíblica aí, para te nortear. Esse foi o primeiro juiz. O Eude, que o nome dele significa união. Ele está aqui aí a narração do período dele. Ele é da tribo de Benjamim. Uma pena que depois essas tribos vão desaparecer, né?
não tem mais resíduos dela por causa do cativeiro. Uma pena mesmo. E detalhe, ele era canhoto, esse juiz. Sangar, que é gracioso, ele vem da tribo de Naphtali e é filho de Anate. Pois não. Não tem problema não, a gente faz os comerciais. Tá. Ok, aí nós temos a Débora, tem até um ministério chamado Débora aí, né, gente? Débora de joelhos, filhos correndo, filhos em pé, né? Débora é abelha, aí ó, o significado dela é abelha. É da tribo de Efraim, juízes, profetisa, chefe de política também. Gideão é bem conhecido, é um dos mais famosos, né? Ele era um lenhador, o significado de lenhador, o significado dele, da tribo de Manassés. Lembrando que Manassés e Efraim são duas tribos subexcelentes que são oriundas de José. José poderia ter sido uma tribo, mas aí com aquela situação toda do Egito, ele teve que ser contado assim, né? Aí nós temos ainda Abimeleque, tem pelo menos uns 4 Abimeleque na Bíblia, viu? Tem um lá tempo de Abraão, tem esse aqui, tem vários, né? Meu pai é rei, da tribo de Manassés, e sem aprovação de Deus. Um detalhe, né? Ele foi colocado sem aprovação de Deus também. O Tolá, né, que significa verme, é isso mesmo? É verme mesmo, eu já li 10 vezes isso aqui, é isso mesmo. Ele é da tribo de Isacar, ok? E ele liderou por 23 anos. Jair, na verdade, também tem uma mulher com esse nome de Jair também, e a gente às vezes confunde os nomes com o gênero, tem que saber direitinho, porque a raiz, o radical deles, né, não é como a nossa, o infinitivo deles não é como o nosso. O que possui luz, da tribo de Manassés, e liderou por 22 anos. Jefté, Deus que abre, da tribo de Manassés, e bastardo e como é que é isso aqui? Proscrito. É que eu estou sem luz aqui. Ibzan, ilustre, da tribo de Judá, e como é que vem aí o significado dele, o detalhe dele? Promoveu casamento misto. Olha, naquela época ele estava fazendo essas coisas. Um juiz, hein? Imagina. Mas esse misto aqui não é. Não é o misto que. Estou só brincando com vocês. Não é esse misto da confusão de gênero, né? Era permissão de casamento fora do Estado de Israel, da linhagem, né, de Israel. Então, Deus era muito criterioso com respeito a isso aí. Elon Carvalho, da tribo de Zebulon, liderou Israel por 10 anos. Abdon serviu, da tribo de Efraim, e teve 40 filhos e 30 netos. Esse juiz foi maravilhoso, hein? Povoou Israel. Sansão, pequeno sol, olha aí, o cara como Sansão, pequeno sol, daquela força que tinha. E o pessoal acha que Sansão era um brutamontes, né? Um grandão. Não, era um cara comum. Pelo menos a Bíblia não fala que ele era tipo um Golias da vida. Mas quando o Espírito de Deus se apoderava dele, então a coisa acontecia. Da tribo de Dan, era nazireu desde o nascimento. Nazirado era um pacto que tinha naquela época. Isso vai estar lá nos costumes de Israel depois. Eli, que foi aquele sacerdote que teve aqueles meninos complicados, né? Meu Deus, o nome dele está dizendo que é meu Deus. Os meninos dele aprontaram bastante, né? E Levi, da tribo de Levi, é um juiz sacerdote. E o último é Samuel, nomeado por Deus, de Efraim, levita, o último juiz, ungiu primeiro os reis de Israel. Samuel, dentre eles, para mim, é o que mais se destaca. Por quê? A vida de Samuel, assim como a de José, não tem registro de pecado. Pode ver na Bíblia que esses três, Jesus, Samuel e José, não têm registro de pecado. Foram pecadores, menos Jesus? Sim, eles eram homens como nós. Mas eram homens justamente, sim, muito santos, né? E o caso de Samuel, é lindo ver a intimidade que ele tinha com Deus. Chega a dar uma inveja santa, a intimidade que Samuel tinha com Deus. E foi um dos que mais sofreu em relação a esse desvio de Israel. E você me pergunta, por que esse povo deu tanto trabalho? Então, gente, eu tenho uma tese aí. A mesma coisa que Jesus fez com os discípulos.
escolhe o pior material para produzir o melhor, né? Deus escolhe uma nação tão difícil. Gente, aquele povo viu o mar se abrir. Aquele povo viu sinais no céu e depois se desviavam com tanta facilidade, incrível. Nós que não vimos nada assim, então, dessa forma, a gente já crê, chora, se entrega, aleluia, glória a Deus. Mas esse povo que viu, cara, as coisas acontecerem, aquele dia mesmo que Moisés disse que Deus ia descer falar com eles, disse que as buzinas tocavam em cima do Sinai, um monte tremia e fumegava. Eu tive lá, é muita montanha, aquele tremendo devia ser um espetáculo. Mesmo assim, esse povo dava um tempo e desviava. Veja o caso do bezerro de ouro lá, que fizeram. Rapaz, tinha acabado de sair do Egito, tanta coisa que Deus fez. E o Arão frouxo, né? Permitiu que desculpa aí, mas permitiu que essas coisas acontecessem. Moisés me desce com raiva e vê aquilo, quebra as tábuas. Aí pronto, e agora ele vai ter que refazer as tábuas. Deus, ele é criador, ele não pode repetir, ele não faz cópia. Então Deus não faz cópia. Se Deus fizer cópia, ele vai detonar a si mesmo. Ele não pode fazer cópia, ele é criador. Moisés teve que talhar essas pedras tudo de volta. Às vezes Deus nos dá um ministério de primeira mão, cheio de raio laser, né, de fogo do céu. Tem muitos líderes que começam no fogo e terminam na fumaça. Começa naquele fogo e termina na fumaça. A primeira vez que Deus faz, tão maravilhoso, a pessoa perde a cabeça, quebra tudo, aí vai ter que talhar tudo de novo, e vai ser difícil. Quando Moisés volta para talhar lá, ele coloca os 10 mandamentos, mas 6 mandamentos eram bem conhecidos na época do Código de Hammurabi. Então, eu não sei, a gente vai entender que Deus inspirou, e era aquilo mesmo, em revelação na geral, mas foi muito difícil. E seria muito bom ver o que Deus fez de primeira mão, que Deus criou de primeira mão, né? Mas passou. Esse período agora aqui do Reino Unido, um pouquinho antes aqui, gente, nós vamos ter uma situação com Samuel. Samuel, ele vai estar vendo todo o desvio de Israel. Aquele caso da perca da Arca da Aliança, que eles levaram lá para o arraial dos filisteus, achando que era um amuleto que Deus poderia livrá-los da mão dos filisteus com aquele amuleto. Diz a Bíblia que quando chegou a Arca do Senhor lá, Israel cantava de alarido, e Samuel falou assim, estou ouvindo alarido, mas Deus não está mais nesse alarido. Ou seja, o amuleto daquela arca já não funcionaria como amuleto, porque a arca tem valor quando ela está no templo, quando ela está no local de adoração. Fora desse local, ela não tem valor. É o caso de Uzá. Lembra de Uzá? Quando Uzá, quanto tempo passou a arca na casa de Obed? Muito tempo. Obed-edom, muito tempo. Por que lá ninguém... Ela ficava lá, a turma tocava e não acontecia nada. Por que agora, depois que colocaram num carro, trouxeram perto de Jerusalém, o Uzá toca e morre, tadinho? Então, a explicação também clara. A arca longe da oração, ela perde o seu valor. O crente longe da palavra, o crente longe da oração, ele perde totalmente. Mas quando ele vai se aproximando, e vai recebendo de volta aquela unção. Foi isso que aconteceu com Uzá. E mesmo assim, a arca estava sendo carregada de forma errada, né? Não era para ser em cima de um carro, era nos ombros dos sacerdotes. E Davi para analisar, e é uma história interessante, não vou entrar aqui agora. Então, é Samuel que vai pegar essa batata quente. E uma das coisas que me chama a atenção, que me deixa assim muito emocionado, é quando Samuel chega para Deus, todo sem graça. Pode virar, depois a gente vai ler isso aqui na outra segunda parte. Ele chega para Deus, ele está tentando dizer a Deus que o povo está imitando as nações, o povo também quer um rei igual as nações têm também. E ele tenta acalmar o coração de Deus. Sabe o que Deus responde para ele? Samuel, não é você que rejeitaram, foi a mim. Eu vejo 2 amigos num canto conversando. É uma cena muito triste, o pastor William. Os 2 amigos num canto, ele tentando dizer para Deus, olha Senhor, eu queria te magoar, porque o Senhor é Deus. O Senhor tirou esse povo do Egito, o Senhor trouxe até aqui, o Senhor guardou esse povo. Israel não tinha muralhas, a muralha era Deus, era a mão de Deus, a fortaleza, né? E agora eles estão querendo, e sabe Deus, estão querendo imitar aí o pessoal que tem rei. E Deus disse, não Samuel, não é a você,
foi a mim que eles rejeitaram. E isso feriu muito, se é que Deus pode ser ferido, mas é uma teofania, na questão teológica. Isso feriu muito o lado sentimental de Deus. Deus concede sim, mas Deus avisou. Israel, acabou, isso aí eu vou conceder o que eles pedem. Aí você fala assim, peraí, mas é contradição. Deus esperava que fosse um governo teocrático, e agora ele vai escolher os reis de Israel. Olha, eles assim, tipo assim, entre o pior e o ruim. O que é pior e ruim? Você está chegando no seu bairro, está vendo uma enchente. Você vai preocupar com o seu micro-ondas que está pagando na Casa Bahia ainda? Não. Você vai salvar seu documento, se conseguir uma foto. É ou não é? Roupa, mas aquele sapato que eu comprei esmaltado, já era, vai ficar na enchente. Se você vê uma foto, vê um sapato, o que você pega? A foto, que sapato você compra outro. E Deus viu Israel nessa enchente, e só vou salvar o que pode. O melhorzinho que eu vou tentar aguentar até daqui a pouco vai ser esses reis aí, vão ser esses reis. Não deu outra. Começou o Reino Unido, né, sobre Saul, e terminou o Reino Dividido. Aí na página 35, o Reino Unido, o rei de Israel, antes do reino ser dividido, antes do reino de Israel ser dividido, passaram 3 reis pelo trono de Israel, sendo eles quem? Saul, governou durante 40 anos, por volta do período de 1050 a 1010. Há uma corrente, né, que identifica 40 como número do castigo, da provação, número da... Tem o pessoal que... esse negócio de número, assim, é interessante, mas tem que ter muito cuidado para não escorregar muito para a numerologia e não virar meio cabala o negócio, né? Senão vai acabar com tudo. Cabala com tudo. Mas é interessante, são pontos que você vai notar. A Bíblia é um livro matemático, o próprio nome de Deus tem um número lá. As letras hebraicas são constituídas em números, né? Então, mas tem que ter muito cuidado, porque a parte judaica que cuida do esoterismo é a Cabala. Isso não é bem aceito, pelo menos a gente não vê isso nos princípios de Deus. Isso surgiu na época rabínica. A época rabínica trouxe muita herança para nós. A gente vê muitas pessoas indo em Israel e elas voltam. Não sei que tem um brasileiro na cabeça. Aliás, o brasileiro está trazendo muito problema em Israel. Eu estou com vergonha do nosso país. Por exemplo, agora lá no cenáculo não se pode mais orar, está proibido. Tem uma placa da Unesco lá dizendo: agora esse aqui é um local das religiões do mundo para observação. Porque a brasileirada ia para lá cair, falar em mistério, rodar o peão lá. Quer dizer, a Bíblia diz que o Espírito é sujeito a profeta. Eu estou super pentecostal também, eu gosto do reteté. Mas a Bíblia diz que a gente é sujeito a profeta, né? O Espírito é sujeito a profeta. Então, eu tenho um meu amigo lá que trabalha lá há 15 anos, eu vi essa placa já umas 2 vezes, eu perguntei: Davi, né, por que essa placa está aí? Ele falou: olha, não fala para ninguém, é por causa dos brasileiros e dos espanhóis. Eles bagunçam aqui tudo, só eles que fazem isso aqui. Chegam aqui jogando óleo aqui. Teve um brasileiro que fez xixi para demarcar o cenáculo. Olha, o que você pensar de fábrica de doideira é Brasil, sabe? É um modismo aqui nesse país. Olha, eu estive com o Benihim em Jerusalém. O Benihim falou comigo assim: eu não queria votar o Brasil, porque o brasileiro endeusa a gente. É aeroporto onde chega, é tanta coisa que eles fazem, é tanta coisa, é um país diferente. Eles são tão maravilhosos que chega até extrapolar. Às vezes eu penso 2 vezes em ir por causa dessas coisas, porque a gente sente um astro naquele país, né? Um astro. E é assim mesmo, gente. Infelizmente a nossa cultura é essa mesmo. Se você for a Israel, aonde você vê uma coisa barulhenta, derrubando tudo, quebrando, é brasileiro. Empurrando, correndo, fazendo a unção do cavalo e, sei lá, dá um coice, sai correndo, relinchando, diz que está cheio de sei do quê. É umas coisas que não dá para entender. Sem contar, é a unção do cavalo. Olha, veja bem, eu não sou crítico não, gente, eu não sou contra Deus, o que Deus faz não, mas eu não acho que Deus ia fazer ridículo, tá? E usar as pessoas. Aí eles se amparam, sabe aonde? Naquele versículo de Atos, que o povo dizia assim: estão cheio de mosto, estão cheio de... Olha, aquele foi um momento esporádico, histórico e local.
Deus pode repetir? Pode repetir, mas a repetição simultânea tornaria assim um cotidiano, uma rotina, e que não é o caso aqui. A gente sente Deus lá, eu choro lá, rapaz, toda vez que eu vou a Israel, eu choro do mesmo jeito, como fosse a primeira vez, a emoção não sai, mas eu me controlo. Eu falo língua estranha também ali, mas eu me controlo. Agora o cara subir em cima da figueira, meu, para ficar lá, o cara pedindo lá, o guarda, senhor, please, get down, please. Não, aqui, porque... E o cara, filma aí. Não, brinca. Não era da minha caravana, era outra caravana, era outro doido lá. A minha, pelo menos, segura os caras, né? Subiu lá, quando viu o cara subindo, se você foi naquele lugar que tem o bote que acharam de Jesus, no templo de Jesus, na Galileia, depois que você sai do barco, tem um museu que tem um barco que acharam do tempo de Jesus, tá lá. Ali tem um salão, ali saindo tem uma figueira, igualzinha que Jesus falou. O cara me subiu lá em cima, aí eu olhei assim e falei, pessoal, gente, é brasileiro? Com certeza é brasileiro. Quando chegamos perto, era brasileiro. E o guarda tá dessa, e o cara, liga aí na câmera. Olha, estou pregando aqui agora, em cima da figueira, que Jesus falou. Eu falei, um besterol. Eu falei, gente do céu, que é isso? Chega em Bethesda, tem um desses famosão aí que está na mídia aqui no Brasil, com um garrafão de 5 litros de óleo. Semana que vem, a unção de Bethesda, cada pingo R$1.000 de propósito. Ah, não aguentei. Estava só eu e o brasileiro ali, o pessoal desceu, eu dei a aula, o pessoal desceu. Eu falei, pra que essa palhaçada, rapaz? Pelo amor de Deus. Ou seja, esse negócio de levar papelzinho por muitas da murmuração. Gente, aquilo não é mágico. Israel não é mágico. Eu vou levar o pedido de oração para orar no Calvário. Qual a diferença do Calvário para a igreja do Kennedy? Não tem nenhuma. O sacrifício já foi feito. Hello? Gente, não, mas é um tal de tocar, de pegar, de fazer. O apóstolo Paulo fez isso aqui para tirar o judaísmo da igreja. Os caras estão colocando tudo de volta. É pior. E sabe o que é pior? É o judaísmo dos rabinos. Não é o judaísmo antes de Jesus. É difícil. Mas vamos caminhando. Porque... Hã? É vinho que não acaba mais, né? É, rapaz. Não, isso sem contar... Olha, é muita coisa. Eu fico pensando assim, como é que pode? Ainda bem que deu uma crise no Brasil, o pessoal parou de viajar, a vergonha foi menos. Aí quando volta o dinheiro, o pessoal quer ir de novo para estragar tudo lá. Eu, quando viajo com a minha equipe, eu faço uma cláusula, eles escrevem comigo e assinam comigo, né? Eu vou prever muita coisa que não pode ser feito lá. E o pessoal faz. O cara chegou no Jordão, deu 7 mergulhos. Eu tenho essa filmagem. Era da minha equipe, eu não sabia. Vai ver que ele estava leproso. Mas os guardas não entendem isso, né? Ele pulou lá no meio de Jordão, começou 1, 2. Eu falei, gente, eu acho que vai 7. Foi 7 mesmo. Quando viu, era da sua equipe ainda. E escapou da minha equipe, foi embora. Fazer o quê? Ok, Saul governou durante 40 anos, por volta do período de 1050 a 1100 a.C. Davi governou durante 40 anos, por volta do período de 1010 a 970. É nessa época que Davi vai conquistar Jerusalém. Jerusalém, capital eterna. Jerusalém era uma cidadela, perto do Monte Moriá, que chamavam de Jebus, uma tribo chamada Jebus. Mas também foi o local do rei de Salém, ali naquela região. O Moriá também está naquela região, muito perto, muito próximo ali. Jebus, Salém também é casa de paz, é paz. Então, Jebus, Salém, Jerusalém. Os árabes não chamam de Jerusalém, chamam de Al-Quds. Para eles é uma cidade santa também, né? Mas eles não chamam de Jerusalém, só os judeus que a chamam assim, Jerusalém. E quando eu estou lá, eu procuro chegar às 6:30 da tarde, porque é um mistério naquele lugar. 6:30 o sol bate, fica dourado. Aí, meu irmão, aí é lágrima, aí é choro, não tem demais. Davi governou durante 40 anos. Aí depois veio Salomão, governou durante 40 anos também, por volta do período de 970 a 930. Lembrando que no período de Davi vai haver então
O grande mover que é o mover da construção do templo de Salomão. Davi não foi permitido construir, você sabe disso, por causa das guerras que ele teve. E aí Salomão construiu. Quando fizeram o templo de Salomão lá de São Paulo, eles não perguntaram para a gente, porque aquele templo é de Herodes, não é de Salomão. Salomão é só as coroinhas de cima que tem no teto, que é igualzinho, o resto é tudo Herodes. Aí nós vamos ter o problema do Reino do Sul e do Reino do Norte. Bom, com a morte de Salomão, vai haver uma insurreição de política de etnia lá dentro deles mesmos, o Jeroboão e o Roboão. Coincidentemente, os nomes são parecidos, né? Mas são de tribos totalmente diferentes. Tem uma parte que eu preciso ler com vocês aqui. Deixa eu reler aqui o meu pendrive, para me ter uma certeza melhor. Glória a Deus. Ok. Como a gente está em historicidade, gente, eu não estou entendendo alguns detalhezinhos aí. De vez em quando escapa alguma coisa, mas na segunda parte tem muita coisa para falar nessa parte aí. Tem muita coisinha interessante aí. Ok, aqui, Juízes. Não está saindo lá não, né? Não. Não sei mexer. Fazer tudo. Ok. Não, mas não tem problema não. Eu procuro colocar aqui só para a gente ter uma visão mais ampliada. Apóstolo Paulo não usava data show, né? Nada a ver, né? Porque eu estava no culto aí, o irmão, por causa do microfone, não começava o culto, o irmãozinho gritou lá: irmão, apóstolo Paulo não usava microfone não. Eu era visitante, aí o pastor local falou assim: mas ele também não tinha um cara chato igual você. Um tá pior que o outro ali. Ok. Aí nós vamos ter os reis do sul e os reis do norte. Ao norte nós vamos ter Samaria como capital. Samaria, entre outras traduções, também é considerada como sagrada. Sebastia, separados. Sebastião vem de consagrado. O nome é bonito, né? O significado é muito bonito do nome. O nome também é bonito. Sebastião, né? Sagrado, consagrado. Tenho muitos amigos Sebastião, todos eles que eu conheço são consagrados e abençoados. Nós vamos ter o Reino do Sul, que vai ficar com Jerusalém como capital. E, na verdade, ali começou a cisão profunda de Israel. Quando essa divisão acontece, você vai ver daqui a pouco um quadro que eu tenho mostrando os profetas que Deus mandou para aqueles locais. Gente, você vai ver Deus por todo momento tentando evitar o que ia acontecer. E embora ele soubesse, a gente tem um problema de confundir a presciência com a onisciência, né? A presciência de Deus já sabe o que vai acontecer, mas ela é inoperante. Ela não pode fazer. Por isso que Deus manda profeta, Deus manda colocar placa, sinalização, manda uma visão, porque Ele está dizendo, faz, porque a presciência não significa interferência. Entendeu? Então Deus está sabendo, mas o que ele pode fazer? Ele tem que avisar. Se ele fazer, ele vai quebrar uma lei do livre-arbítrio, ele vai se tornar uma pessoa acusável diante de Satanás. Ele não pode ser acusado. Então Deus via o que estava acontecendo, tentou salvar várias vezes, para que no futuro as tribos que se for dizimadas nunca venham dizer: o Senhor nos abandonou, o Senhor nos deixou à deriva. Deus mostrou o tempo todo. Agora você vai ver que tem mais. Por que eu estou pregando? Você vai ver que você vai ver que tem mais profetas do sul do que do norte. E os do norte são aqueles profetas pesados, aqueles caras de pancada mesmo, aqueles profetas que batiam forte, né? Os do sul não tão quanto, mas tinha muito mais. Você nota claramente que Deus protegia alguma coisa. Existia alguma coisa que estava em jogo ali. Quando Deus segura Judá. Aliás, Judá, gente, vamos fazer uma recapitulação. Judá, lá atrás, antes, quando alguém pegou e estrupou uma moça de Benjamim, e o marido dela saiu cortando os pedaços dela pelas tribos, naquela hora aquilo acende a ira de Deus. Aliás, isso não é de agora. Com Moisés, já lá atrás, Deus já ficava. O pouquinho que aquele povo conseguiu torrar a paciência de Deus, já conseguiu torrar. E Moisés falou assim: Senhor, não faz isso não. Deus queria acabar com Moisés, eu começo de você um outro povo. Não, Senhor, segura as pontas aí, porque olha, o pessoal vai falar que o Senhor tirou o povo para matar aqui no Egito, no deserto e tal. Já segurou ali, né?
Aí vem o caso dessa mulher também. Deus fala assim: agora é o seguinte, eu vou conservar Judá. É bem assim que fala lá. Eu vou conservar Judá pela promessa que eu fiz aos patriarcas. Porque senão estava fora do negócio. E Deus conservou Judá e Benjamim, né, um pedaço, metade de Benjamim. E aí vem para sacramentar, vem esse problema agora dos reinos. Eu vou ter agora uma série de profetas protegendo algo. É uma cápsula que está sendo protegida por alguém. Você nota claramente Deus cercando essa cápsula, que estava ali, Jesus estava ali naquele meio, né? Ele estava ali inserido naquela semente, ali naquelas pessoas. E o norte que se voltou para Deus, Deus manda os profetas de aviso, mas não adianta, a coisa vai acontecer. Quando Judá está no cativeiro babilônico, tem um salmo que diz assim: canta os hinos de Sião, para a gente ouvir, né? E eles não conseguiam cantar. Eles diziam hinos de Sião, em terra estranha não podemos cantar. Eles penduravam as harpas dos salgueiros. Olha, gente, foi por causa desse cativeiro que Israel voltou como voltou. Quando Israel volta e estabelece de novo a nação de Judá, ali agora só Judá, até hoje eles estão fiéis a Deus. Foi tão forte. E quando você vai a Israel, que você vê os judeus no canto do muro orando, gente, aquele pessoal é geração de agora, não é daquela época não, mas é tão forte o que eles passam para os filhos, que você vê criança, cara, pequena, de 11 anos, 16 anos, já perto do marmite deles lá, e batendo a cabeça assim, batendo o menino na cabeça e chorando: Senhor, nos devolve o tempo, nos devolve o tempo, porque foi o que sobrou da plataforma do templo, foi aquele pedaço que está ali, que é o que sobrou. Quer dizer, o preço foi tão caro, que eu nem sei se valia a pena ter pecado tanto assim, né? E você vai ver claramente o que vai acontecer com esses reinos aí. O reino do sul, eu tenho que me controlar, porque me mexe muito comigo essas coisas. Eu vou dar outra matéria, vou esquecer essa matéria aqui. Vou parar com isso, não dá certo, não. Vamos conhecer agora os reis que governam Judá, após a divisão das tribos. Ao todo foram 23 reis que reinaram, 20 reis que reinaram entre 930 a 536. Por que 536, gente? Porque é a data que remonta ao cativeiro babilônico, certo? O Roboão foi o filho de Salomão. Esse aí era da linhagem mesmo, né, propriamente dita, do rei Davi. E no início do seu reinado houve uma separação entre as tribos do norte e as tribos do sul. Mas por quê, gente? Porque ele chegou... Sabe o que ele fala para os conselheiros do pai dele? Meu pai foi legal com vocês, eu vou tratar vocês como escorpião. Eu comi aqui, eu vou ser na pancada, velho. Comi aqui, não vou ter... Então ele aumentou tributo. Ele, em vez de chegar e sabendo que o reino estava para dividir, porque ele era bobo, ele era filho do rei, ele conhecia. Em vez dele chegar e criar uma política de adesão, de comunhão, vamos unir, somos uma nação, tá, o rei Davi está indo embora, foi embora, agora Salomão, vamos pegar firme, não, ele saiu dando pancada. A turma do norte já estava meio já carregado, aí foi um convite, né? Um convite para deixar. Ele ainda reinou por 17 anos, esse rapaz aqui. Aí veio Abias, que reinou por 3 anos, entre 913 e 910. O rei Asa, muito conhecido, né? Foi 41 anos que ele reinou lá, naquela região. Josafá, esse aqui foi um rei que teve algumas experiências maravilhosas, né? Reinou por 25 anos. Durante o reinado do rei Josafá, Judá voltou a ser próspera, havendo paz entre Israel e Judá. Há uma cena que me comove ali de Josafá, quando eles estão chegando no Monte Seir, e aí os amonitas e os moabitas estão chegando contra eles. Os moabitas, você sabe quem são, né? São os filhos daquele casamento não, do relacionamento ilícito de Ló com as suas filhas, né? Ali tem 2 nações que saíram, né? E isso, exatamente, exatamente. Elas têm uma defesa lá, assim, uma meia-culpa, né? Porque meu pai está sem filho, tem que perpetuar a geração, a linhagem dele, e ela vai cobrar isso em base do que foi feito no início do período da humanidade, que eram entre si que tinham filhos, né? Bom, esse mérito não é nosso, é de Deus. Nosso mérito é só olhar
e não fazer, né? E se manter. Ok. Josafá vai estar enfrentando alguns exércitos, entre eles os moabitas também. E o que acontece? Quando chega o momento dessa luta, então ele pede para vir um profeta para falar, né? Para consultar. Eu vou consultar a Deus. O profeta pede um tangedor, e vem o tangedor, começa a tocar, e quando ele começou a adorar